Chegamos a mais um domingo e você que sempre me acompanha por aqui sabe o que acontece em dias como esse. Eu trago a vocês os preparativos e as projeções para esse novo início de semana que promete estar bem movimentado. Voltamos amanhã mais uma vez com mais uma segunda-feira e não poderia ser diferente. A gente traz a agenda econômica completa para te preparar aos principais eventos econômicos que podem trazer a volatilidade para dentro também do mercado cripto. Então comentaremos um pouquinho sobre dados de inflação, discursos de membros ligados ao FOMC, dentre outras coisas bem importantes que vale a pena você ficar comigo logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, já peço a você que me assiste para que deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal caso ainda não seja um inscrito e aproveita também para ativar o sininho de notificações para que você receba sempre notificação do YouTube no momento que postarmos novos conteúdos, seja vídeo ou lives aqui no canal. E é importante ressaltar que todos os dias temos conteúdos novos aqui nessa plataforma e melhor, de forma 100% gratuita, ou seja, você não perde nada por acompanhar. Iniciando com vocês, direto ao que interessa, eu falava em primeira mão durante esse último final de semana ao clube de membros em um vídeo exclusivo onde comentávamos somente em relação às oportunidades visando esse decorrer da próxima semana dentro do mercado de opções com criptoativos. Então, na semana passada eu comentava com vocês a oportunidade que eu enxergava neste mercado, onde naquele momento estávamos especulando com compras de call, entendendo uma movimentação positiva que poderia estar por vir dentro do Bitcoin. Essa operação acabou se saindo lucrativa, a gente encerrou ela logo no início da semana e aí a gente no decorrer da semana continuou acompanhando as movimentações do mercado que foram negativas, muito pelo que aconteceu a partir da quarta-feira. Como não é surpresa para ninguém, vimos a declaração do FOMC, juntamente, é claro, com orientações mais duras ditas pelo Jerome Powell em relação às políticas monetárias nos Estados Unidos, tanto para esse fim de ano em 2023, como também para o decorrer de 2024. Parece que eles deixaram a porta aberta ainda para a possibilidade de novos apertos monetários ainda esse ano e, diferentemente do que todos pensavam, parece que veremos cortes de juros somente no segundo semestre do próximo ano, o que como conclusão traz para a gente a informação de que muito provavelmente o cenário que a gente deve enxergar para esse próximo início do ano que vem é de estabilização das taxas em um patamar alto e por mais tempo do que se previa, pelo menos aí, como eu falei, até o segundo semestre. Então tudo isso trouxe um sentimento ruim, um sentimento negativo ao principal índice da bolsa norte-americana. A SP500 sofreu bastante na quarta, novamente na quinta-feira e sexta-feira, reforçada inclusive por falas negativas a membros ligados ao FOMC, como por exemplo a Michelle Bauman, que inclusive é um membro com direito a voto nas próximas reuniões ainda esse ano, reforçou novamente o que havia sido dito pelo Jerome Powell e por outros membros, deixando a entender que essas projeções de fato estavam mais duras do que o mercado vinha projetando. E tudo isso trouxe sentimento negativo e nesse momento a SP500, pelo menos na gravação desse vídeo, mostra pra gente uma tendência de baixa, onde chegou até 4.320 pontos nesse fechamento dessa próxima sexta. Então a gente comentava nesse vídeo ao clube de membros a possibilidade dessa continuação desse movimento de baixa, que caso a SP500 venha a amanhecer negativamente tanto na segunda e mantenha esse sentimento de queda tanto na terça, na quarta, parece que, claro, o mercado de criptomoedas, se tratando de um mercado altamente especulativo que tende a seguir tendências de outros mercados, poderia também acompanhar esse movimento de queda. Então, eu falava com vocês sobre a possibilidade de compras de put em região de 25 mil dólares aqui do Bitcoin. Naquele momento, o contrato estava em cerca de 40, 50 dólares e agora, já na gravação desse vídeo, cerca de 30 horas depois do vídeo que foi gravado ao clube
clube de membros, esse contrato já subiu em quase 30, 40 dólares aí desde o momento que falamos, o que obviamente já apresenta um certo lucro para quem está visando essa operação para a próxima semana. E basicamente, para você que não entende muito bem, o que estaríamos fazendo aqui é uma espécie de hedge ao nosso patrimônio. Se você está posicionado em Bitcoin, entende que o criptoativo pode depreciar na próxima semana, mas ao mesmo tempo você não quer ver o seu patrimônio depreciar, você então utiliza do seu patrimônio como forma de seguro uma compra de uma put, onde você vai poder perder no máximo o valor daquele contrato que você comprou, cerca de 40, 50, 60 dólares, vai depender do preço desse contrato. Na medida que esse contrato de put vá se valorizando de acordo com a queda do mercado conforme você previu, você então vai ficando em constante equilíbrio, porque por mais que o Bitcoin vai depreciando e você vai perdendo basicamente ali preço no seu criptoativo, ao mesmo tempo esse contrato de put que você comprou vai se valorizando, de certa forma equilibrando as suas perdas no spot. Basicamente aí é como se você estivesse comprando um certo seguro, você acredita na queda, mas não quer vender o criptoativo e esse contrato de put se valoriza então, te deixando seguro e minimizando, é claro, as suas perdas, ou melhor dizendo, mitigando as suas possíveis perdas no mercado. Então, a gente vai entrar agora dentro do calendário econômico para comentar um pouco mais sobre o que a gente deve ver em relação à ação de preço dos principais mercados, mas essa foi a operação que eu comentei de forma exclusiva ao clube de membros em primeira mão durante este último final de semana. E aí, claro, no decorrer da semana, no meu vídeo de terça-feira, eu devo trazer para vocês atualizações de como anda essa operação, se ela foi lucrativa ou não, mas o interessante de tudo isso, como eu comentei, quando você é um comprador do mercado, seja um comprador de put ou um comprador de call, o seu lucro é ilimitado, onde basicamente se o mercado acompanhar aquela tendência que você identificou, o seu ganho pode ser infinito e ao mesmo tempo a sua perda é limitada, porque você está limitado a perder aquele valor do contrato que você se obrigou a comprar, que foi uma compra de call ou uma compra de put. Então vamos entrar a partir de agora dentro do calendário econômico. Como eu comentava com vocês, no início desse mês vimos aí uma certa volatilidade positiva aos principais mercados, Bitcoin se demonstrando um ativo bem volátil e a partir dessa semana, principalmente divergindo um pouco do que vimos na semana passada, que foi uma semana volátil, com alguns dados econômicos, com declaração do FOMC, essa semana parece que vai ser um pouquinho mais morna no quesito dados econômicos, pelo menos. Iniciando aqui na segunda-feira, dia 25 de setembro, temos o discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde, logo pela manhã, e aí nos Estados Unidos, discursos de membros ligados ao FOMC, o que também é bem interessante a gente acompanhar. Vale lembrar que alguns membros do FOMC falaram nessa última sexta-feira e foram inclusive alguns dos responsáveis pela volatilidade que vimos dentro dos principais mercados. Kashkari, inclusive, tem direito a voto na próxima reunião e é sempre interessante saber o que membros com direito a voto estão identificando nesse atual momento da economia, até para a gente conseguir traçar algumas projeções e começar a entender quais são as pistas que essa galera está deixando para a gente sobre as próximas medidas políticas monetárias que eventualmente serão implementadas em solo americano. Na terça-feira veremos licenças de construção nos Estados Unidos, confiança do consumidor referente a setembro, vendas de casas novas, dados relacionados ao mercado imobiliário e o discurso de Bauman, que inclusive é justamente essa Michelle que vimos nessa última sexta-feira. A Michelle Bauman que falou de certa forma um pouco mais dura e trouxe esse sentimento negativo ao principal índice da bolsa norte-americana. Vamos acompanhar o que ela tem a dizer durante esta próxima semana. Já na quarta-feira, que costuma ser um dia de meio de semana, de bastante volatilidade, eles apresentam pra gente uma agenda econômica um pouco mais morna, um pouco mais vazia. Na Europa veremos reunião de política não monetária do Banco Central Europeu, também discursos de membros ligados ao BCE, e nos Estados Unidos veremos pedidos de bens duráveis, um dado
importante economicamente falando da economia norte-americana. E claro, como todas as quartas-feiras, estoques de petróleo bruto. É interessante a gente também acompanhar os dados relacionados a petróleo, que viu algumas medidas aí recentemente, como eu já venho comentando com vocês algumas vezes, tanto os sauditas quanto os russos cortando um pouco da sua produção diária até o fim de 2023, o que pode fazer com que o preço do petróleo continue a subir de agora até o fim deste ano, dificultando o processo de desinflação de alguns países, principalmente que dependem do petróleo dos russos e dos sauditas. Entrando com vocês na quinta-feira, o dia está bem movimentado. Veremos o relatório mensal do Banco Central Europeu, o PIB referente ao segundo trimestre nos Estados Unidos, veremos dados de inflação, a principal potência econômica da Europa, de forma preliminar referente a esse último mês de setembro. Aí o IPC será divulgado na Alemanha. Veremos, assim como todas as quintas-feiras, pedidos iniciais por seguro-desemprego, dado ligado diretamente ao mercado de trabalho norte-americano. E além disso, veremos também o tão aguardado discurso do presidente do Fed, Jeremy Powell, que é muito importante a gente acompanhar, que vai ocorrer no fim da tarde ali de quinta-feira, por volta das 5 da tarde. A sexta-feira, que geralmente é um dia de fechamento de mercado, traz pra gente uma agenda econômica também bem movimentada. Veremos logo no início do dia PIB no Reino Unido, que inclusive nessa semana passada viu a sua declaração de política monetária mantendo estável a sua taxa de juros, surpreendendo inclusive muita gente. E nessa semana, agora na sexta, veremos o PIB referente ao segundo trimestre sendo divulgado. Veremos também na Alemanha vendas no varejo, no BCE, veremos discursos do presidente Christine Lagarde, além também da variação e a taxa de desemprego na Alemanha, principal potência econômica da Europa. Se durante a semana vimos o IPC na Alemanha, principal potência da Europa, como já comentamos, o IPC na zona do euro será divulgado na sexta-feira de forma preliminar referente a esse último mês de setembro. E não menos importante, como eu falava ao clube de membros, sexta-feira muito provavelmente é o principal dia dessa semana, tendo em vista que veremos o PCE, o principal dado de inflação acompanhado pelo Fed americano no momento de trazer novas medidas e manutenções da sua política monetária. Ou seja, muito importante esse dado econômico para a gente, que vai ser divulgado na manhã também desse último dia dessa semana, sexta-feira. E apenas trazendo como forma de conclusão para vocês, por mais que a sexta se mostre muito volátil com dados de inflação, falas de membros ligados ao FOMC, ao Banco Central Europeu, a nossa operação, essa que eu comentei durante o vídeo de hoje, não nos deixaria expostos a esses dados. Como a gente havia comentado, ela possui uma data de vencimento, e essa data de vencimento é o dia 29 de setembro, ou seja, madrugada de quinta para sexta-feira, o que só nos deixaria expostos aí aos dados econômicos da segunda, terça, quarta e fim de quinta-feira também. A partir de sexta, a nossa operação já terá expirado e eu devo trazer a vocês qual foi o resultado da mesma. Tendo dito isso, a gente vai chegando ao fim do nosso vídeo de hoje, mais um vídeo de domingo concluído. Agradeço a sua presença aqui até o final, peço novamente o seu like neste material se você curtiu as informações e, claro, te encontro numa próxima.